Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Quando a Ludmilla era criança, saiu para um passeio de lancha com seus pais e os amigos de seus pais. Num certo momento, pararam a lancha para que todos pudessem mergulhar e quando todos subiram na lancha de volta, deram partida para ir embora. Todos, menos a Ludmilla, que ainda estava na água, e foi aí que ela teve uma EQM. Vamos conhecer a história dela? Boa tarde, Ludmilla. Muito obrigado por você aceitar, compartilhar conosco, do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte, que aconteceu quando você era criança ainda, né? Peço, por favor, que você se apresente e nos conte tudo, no maior detalhe que você conseguir, tá bom? Muito obrigado desde já e a palavra está com você. Boa tarde, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, né, compartilhando a minha experiência, que eu sei que pode ajudar muitas pessoas, como tem ajudado a minha volta, né? Meu nome é Ludmilla, eu moro em Uberlândia, Minas Gerais, e eu tenho 37 anos. Bom, a experiência que eu tive de experiência quase morte, né, eu tinha 8 anos, 9 anos, mais ou menos, eu era criança, né, então tem muito tempo. Mas é uma experiência que marcou muito a minha vida, assim, pro resto da vida. Eu levo, assim, a lembrança bem vívida, bem clara, bem nítida, né? E é uma experiência real que eu tive, assim, que ninguém tira de mim. Pode vir falar o que quiser, falar que é mentira. Tem gente que fala, o cérebro fica sem oxigenação e cria uma realidade que não existe. Não é isso. Eu vi a realidade, eu vi a cena real. Não foi sonho, não foi imaginação, foi real. E foi assim, foi um certo dia que reuniu a família, né, meus pais e alguns amigos, e a gente entrou na lancha para passear numa represa. Não me lembro bem qual era a represa, porque faz muito tempo, não me lembro se era Três Ranchos ou se era uma outra, assim, dessas grandes, né, que a gente podia nadar e andar de lancha e tal. E a gente foi passear de lancha nessa represa. E nessa época eu já sabia nadar, todo mundo ali sabia nadar, né, e aí meu pai parou a lancha no meio da represa pra gente descer um pouquinho, né, e nadar. E aí todo mundo pulou na água e foi aquela festa e tudo bem. Aí, na hora de ir embora, quando todo mundo subiu na lancha e eu fiquei para trás, acho que meu pai e minha mãe não viu pela bagunça, pela festa, né, do momento. Aí meu pai ligou a lancha para ir embora. Acho que eu até me lembro que acho que a lancha chegou a dar uma partida, porque pela a pressão da hélice, eu fui puxada para baixo da lancha e eu não conseguia sair. Eu lembro muito bem da sensação, um peso em cima do meu corpo, em cima de mim, né, o peso da lancha, tudo escuro embaixo da água, e eu começando a sufocar, e eu tentando nadar para sair para frente, nadar para frente, e não conseguia sair. E a pressão me puxando cada vez mais, me puxando e me segurando embaixo da água. E daí, quando eu comecei a sufocar, quando eu comecei a agonizar, a questão assim de milésimos de segundo é muito rápido, mais rápido que um piscar de olhos. De repente, eu comecei a sufocar, agonizar. Pá, já saí dali. Saí do meu corpo, saí daquela situação e me vi vendo aquela cena em tempo real em cima, como se eu estivesse flutuando em cima, assim, poucos metros acima da lancha. E lá de cima eu vi tudo em tempo real. Eu vi quando a minha mãe viu o meu cabelo embaixo da água, assim, a pontinha que eu tinha um cabelão comprido. Eu não sei, acho que meu cabelo subiu assim para as pontinhas, e minha mãe viu e mostrou pro meu pai. Falou, pelo amor de Deus, a Ludmilla ficou na água. Aí eles se deram conta, né, que eu fiquei na água. Daí meu pai foi lá, me puxou pelo cabelo e me tirou debaixo da água pelo cabelo, me trouxe de volta para a lancha. E quando ele me trouxe de volta, eu já voltei rapidamente pro meu corpo. Foi questão também de milésimos de segundo, foi muito rápido. Aí o que acontece? Quando eu tava lá em cima, naquela cena, vendo tudo em tempo real, eu digo que é uma outra dimensão. Eu dou esse nome assim, ou um mundo espiritual, ou cada um dá um nome que acha melhor, né? Mas eu chamo de outra dimensão. Nessa outra dimensão, eu sentia paz, eu sentia tranquilidade, eu não tinha medo, eu não tinha desespero, eu não fiquei olhando a cena e pensando, meu Deus, eu morri, o que aconteceu comigo? Cadê meu corpo? Olhando para lá e para cá, desesperada. Não, eu estava super conformada, tranquila, simplesmente olhando aquela cena. E lá nessa outra dimensão, eu sentia que eu era um ser completo, eu me sentia, parece que eu fazia parte do universo, que eu fazia parte de tudo. A minha visão era ampla, era como se eu
tivesse uma visão de 360 graus, que eu enxergasse tudo à minha volta, a longo alcance. Eu não sei explicar, é uma sensação muito diferente. Todos os meus sentidos eram como se fossem apurados, aumentados, né? Eu percebia tudo e eu vi em tempo real. Então, assim, não foi um sonho, não foi algo que a minha mente criou, porque eu vi exatamente o que aconteceu em tempo real. Tanto que quando eu voltei no meu corpo, eu voltei à consciência, eu falei com a minha mãe, eu falei, mãe, você me salvou, você que me viu. Aí ela, como é que você sabe? Eu falei, eu tava ali. Eu tava bem ali em cima, eu vi tudo. Eu vi na hora que você viu meu cabelo, eu vi a hora que você falou pro meu pai, eu vi na hora que meu pai foi me puxar, me tirar d'água, eu vi tudo em tempo real. Então, assim, não foi uma coisa que meu cérebro criou, que meu cérebro imaginou. Foi realmente em tempo real. Tanto que eu narrei a cena em tempo real, né? E é uma sensação muito tranquila. Olha, eu posso te falar hoje, com todas as letras, morrer não é ruim. Eu falo assim, pode até ser estranho, mas essa passagem da saída do seu espírito, ou da sua alma, do seu corpo, é tranquila, é até um alívio, porque lá na outra dimensão é uma leveza, é uma tranquilidade, é uma paz, você se sente completa. Realmente lá a gente é completo. Nesse corpo físico a gente sente aquele peso, né? Muitas vezes angústia, tristeza, dor. Lá nessa dimensão você não sente nada disso. É uma paz tremenda, assim, que não dá para narrar com palavras terrenas. É incrível, é surreal. Mas como eu falei aquele dia, foi uma experiência curta, não foi uma experiência tão longa igual outras que eu já vi relatos, né? De pessoas que chegaram a ver seres espirituais ou que chegaram num lugar bonito. Não deu tempo. Eu acho que não deu tempo realmente porque foi muito rápido, né? Mas eu sinto que se eles não tivessem me visto ou tivessem demorado para me resgatar, eu teria ido embora. Aí com certeza eu teria visto outras coisas. É porque eu acho que cada experiência é única, né? É particular. Então, assim, como foi rápido, foi assim, tipo um bate e volta. Eu saí do meu corpo, aí de repente eu já voltei, entendeu? E o que me deixa feliz até com essa experiência é que, depois disso, eu perdi o medo da morte que eu tinha. Eu tinha muito medo, né, que é o desconhecido, ninguém sabe como que é a passagem, todo mundo pensa, será que a pessoa sofreu? O que que ela sentiu? O que que ela viu? Né? Eu posso te dizer, não é ruim morrer. É ruim para quem fica, né? A saudade, a perda, a tristeza, dependendo do jeito que a pessoa morreu, os parentes ficam muito impressionados, chocados, realmente é muito difícil. Mas para quem vai embora e vai para um lugar bom, que eu creio em Deus, né? É muita paz, é muita alegria, sabe? E isso ajudou muitas pessoas, porque eu contei essa experiência para pessoas próximas, amigas minhas, parentes, né? Que eu relatei isso já várias vezes. Aí as pessoas falaram para mim, Ludmila, você não sabe o quanto o seu relato me ajudou, porque teve a questão da pandemia, muitas pessoas morreram, perderam parentes, e veio aquele medo, né, ansiedade. Daí uma amiga minha chegou para mim, Lud, a sua experiência me ajudou muito, porque quando eu pensava assim, no medo de morrer, de pegar Covid, morrer, ou algum parente meu morrer, eu lembrava do que você me contou e me trazia paz, me trazia uma certa segurança, tipo assim, olha, minha amiga passou por isso, então eu sei, eu tenho uma referência, né? Tipo assim, eu tenho uma referência. Que muita gente fala, ninguém sabe como que é morrer, ninguém sabe como que é a passagem, é um mistério. Mas para quem teve experiência quase morte, que são milhares de pessoas mundo afora, né? É muito parecido a sensação, né? Pelo que eu já vi. Porque eu fiquei intrigada, né? Anos depois eu fui pesquisar sobre isso, eu fui atrás, porque realmente era uma surpresa para mim, né? O que eu passei. Porque eu não pedi para passar por isso, eu simplesmente passei, né? E isso marcou a minha vida, marcou mesmo. Hoje, assim, se Deus me livre e guarde acontecer alguma coisa que eu venha a falecer, não, eu não quero, né? Eu quero viver com a minha família, com os meus amigos, mas assim, eu pessoalmente não tenho mais aquele medo que eu tinha, né? Porque eu sei como que é a transição, eu sei que não é ruim, não é difícil, é leve, você fica leve, né? E isso me traz uma certa paz. Essa experiência trouxe isso para mim, tirar o medo da morte e me trazer paz em relação a isso. Até há perdas, né, que a gente vem a ter na vida, de parentes ou amigos. Eu sei que quem passou por isso não sofreu. Claro, o destino final da pessoa eu não sei, só Deus é que sabe, tem muitos mistérios nisso, né? Mas se a pessoa teve uma transição e foi para ficar junto com Deus, eu tenho certeza, a melhor coisa que aconteceu para ela, sabe? Não é ruim, então traz um consolo pra gente, né? Eu vejo isso como um consolo. E é uma experiência real mesmo que eu tive. Ninguém me contou, ninguém inventou, o meu cérebro não inventou, porque eu vi em tempo real, né? E confirmou com o que minha mãe disse.
Então é isso, foi uma experiência rápida, mas que me marcou para o resto da vida. E foi incrível, maravilhoso. Ludmila, você era muito jovem, você só tinha 8 anos. Então é até difícil perguntar se você notou alguma mudança na sua vida. Porém, eu pergunto, depois dessa experiência, você acumulou algum outro tipo de experiências que pudesse fazer você pensar que ainda havia um contato com aquele lugar onde você tinha estado? Mudaram os seus sentidos? Mudou a sua percepção do mundo? Alguma coisa aconteceu? Sim, depois de alguns anos, né, eu tive uma outra experiência que não foi exatamente uma quase morte, mas foi uma experiência que eu cheguei a sair do meu corpo, que muitos por aí chamam de projeção astral, enfim, dão vários nomes, né. Eu estava dormindo, estava no meu quarto, aí me veio aquela sensação de paralisia do sono, né, que a ciência fala que são os hormônios que você acordou, mas não consegue acordar, você fica presa no sono. Eles dão uma explicação assim. Mas enfim, veio essa sensação de paralisia muito forte e eu senti como se fosse uma energia. De repente me puxou para fora do corpo e eu realmente saí do meu corpo, mas não de quase morrer, mas eu saí, meu espírito saiu do corpo. No meu quarto, à noite, eu vi tudo. Eu vi a minha televisão, eu vi a minha cama, eu vi meu corpo na cama. E também foi muito rápido, né? Só que eu sempre pesquisei sobre isso, e aí eu pensei, eu não quero ficar aqui muito tempo, porque eu estava sozinha, já mais velha, mais consciente das coisas, eu mentalizei, eu quero voltar. No que eu mentalizei, eu quero voltar, eu já voltei. E aí, numa outra experiência também, que veio de novo, essa paralisia do sono, essa sensação de sair do corpo, eu senti como se fosse uma energia puxando, é uma energia muito forte. E nessa vez eu não queria, eu não estava muito preparada, porque eu fiquei com receio de ver outras coisas, porque eu comecei a ver outros relatos, né? Não o medo de sair do corpo, mas o medo de o que eu ia ver. Se eu ia ver coisa boa, se eu ia ver coisa ruim. É mais esse receio mesmo. Daí eu comecei a mexer as mãos, porque eu não queria sair, que eu comecei a ver na internet dicas de como você segurar essa experiência, né? Comecei a mexer as mãos e mentalizar que eu não queria, não queria, não queria, não queria. Mas aí nisso eu comecei a ouvir uns barulhos muito fortes e eu senti uma presença nítida e muito real de um ser com a aura prateada no meu quarto. Como se esse ser quisesse falar comigo, quisesse entrar em contato comigo. Mas como eu neguei, né, essa experiência, eu não quis na hora, daí eu não teve esse contato. Mas eu senti essa experiência. Tanto que quando eu acordei, dei por mim, eu até comecei a orar, fiquei toda arrepiada, eu senti realmente uma experiência espiritual e eu ainda sinto algo me chamando, entendeu? Para eu passar por outra experiência nesse sentido, eles falam de projeção astral ou de sair do corpo, né? Só que eu ainda fico relutando um pouco, mas você fala, mas é que você ficou com medo? Não é o medo dessa transição de sair, é um pouco de receio de o que eu vou ver, será que eu tô preparada ainda, né? Não sei se eu vou ver seres bons, seres ruins, mas assim, isso mudou sim. Eu vejo que existe o mundo espiritual, ele é muito real, né? Seja outra dimensão, seja o mundo espiritual. Existe sim vida após a morte, eu posso te falar, existe. A nossa vida não é só aqui, esse corpo físico, ele é limitado, ele vai acabar um dia, eu tenho plena convicção. Eu não tenho nenhum pingo de dúvida. Pode vir quem for, o Papa, o médico mais famoso do mundo, o cientista mais renomado, eu não tenho dúvida alguma, porque é pessoal, né? É uma experiência que eu tive, né? E eu não imponho isso a ninguém, eu apenas compartilho, né, com as pessoas a experiência que eu tive para ajudar mesmo, para agregar, para trazer um pouco de consolo, um pouco de auxílio, né, para uma pessoa que está desesperada, ou com receio, com medo, né? E eu senti, o meu lado espiritual ficou mais apurado, ficou mais aguçado, sabe? Mais sensível. Eu sou muito sensível, eu chego num lugar, eu sinto às vezes mais carregada, eu já sinto aquele peso, ou eu chego num lugar de paz, eu já sinto um alívio, sabe? Eu sinto o meu espiritual muito mais apurado depois disso, de lá pra cá. Quer dizer, numa vida normal você tem algum tipo de intuição, tipo, não vá por aqui, vá por ali? Sim, sim, já aconteceu situações bobas até do dia a dia, coisas pequenas, né? De eu sentir, olha, eu acho que é melhor não fazer tal coisa, melhor não, ou não viajar tal dia, ou então tal pessoa, é melhor você se afastar um pouco, ela não vai te fazer muito bem. Depois eu descobri coisas da pessoa que realmente não ia me fazer bem. E como é que isso vem para você? Você simplesmente pensa isso ou isso entra como uma informação para você? Entra como uma informação. É como se tivesse uma vozinha assim dentro do cérebro, sabe? Não é uma voz assim audível, mas é
intuição, digamos assim, como se fosse uma intuição. Eu tô sentindo que tal coisa não vai ser tão legal, ou que tal pessoa, entendeu? Uma intuição mesmo. Sobre esse ser prateado que você viu, você consegue nos explicar como é que ele era fora o fato de ser prateado? Você conseguiu ver o rosto? Você conseguiu perceber se ele era alto, baixo, se ele tinha formato humano? Olha, pelo que eu percebi, tinha um formato humano e era feminino, não era homem. Eu senti que era uma personalidade feminina, né? E daí, não vi o rosto, não cheguei a ver o rosto, porque era uma aura prateada muito forte. Era um brilho que cobria o corpo inteiro, da cabeça aos pés, como se fosse um manto. Como se tivesse um manto prateado em cima desse ser, né? Que eu não sei se era uma pessoa, um anjo, enfim, né? Não tem muita explicação sobre isso. Mas era isso, um ser feminino, mais ou menos da minha altura, né? E uma aura muito forte. A aura era tão forte que eu não consegui ver o rosto, não vi o rosto. Mas na minha mente, né, eu senti nitidamente essa presença, eu vi nitidamente essa presença. Você falou em Deus, o que me faz crer que você é religiosa. Eu pergunto a você, de novo, você era muito jovem, talvez você nem tivesse pensado sobre nada disso, mas com relação a tudo que você escutou sobre o que acontece depois que você morre e tudo mais, não importa qual a religião que você siga, é algo que condiz com o que é dito ou é diferente? Então, eu sou evangélica, né, desde adolescente, né, cresci na igreja, lendo a Bíblia e tal. Muita coisa, sim, muita coisa condiz, sim, com o que eu aprendi. Claro, tem uma parcela, né, dessas pessoas religiosas, que eu diferencio religiosidade de uma pessoa espiritual que tem conexão com Deus, né? Porque não é a placa de igreja que vai te salvar ou dizer alguma coisa sobre você, é a sua fé com Deus na intimidade, né? Mas claro que o que eu aprendi condiz que existe uma vida depois dessa vida, a vida eterna. Mas ainda existem os mais ortodoxos, digamos assim, que não aceitam muito essa ideia de sair do corpo, de o seu espírito sair do corpo. É mais os espíritas, né, que acreditam nisso. Mas eu já vi muitas pessoas dentro da própria igreja evangélica que também tiveram experiências como a minha, pessoas próximas, inclusive, pessoas que saíram do corpo também, que quase morreram, que viram uma situação em tempo real, que viu um parente conversando, viu a roupa que a pessoa estava usando, o que narrou exatamente o que a pessoa estava conversando, o ambiente que a pessoa estava, só que não conta muito porque muita gente não acredita, mas já tem uma grande parte que já acredita. Inclusive, tem uma cantora gospel famosa que ela teve uma experiência dessa de sair do corpo, não de quase morrer, mas tipo essa que eu tive anos depois, de sair do corpo, dormindo e ver ali uma situação, uma cena. Ela até narrou isso num podcast recente, inclusive. Então, boa parte da igreja já está abrindo os olhos para essas questões espirituais, né? Só que igual eu te falei, eu não julgo religião nenhuma, não falo, o espiritismo está errado, o evangélico está errado, o católico está... Eu acho que nenhuma religião é 100% detentora de todo o conhecimento, porque eu acho que tem muito mistério que só a gente vai descobrir só lá, quando a gente chegar do lado de lá, que ninguém sabe tudo. Durante a EQM você teve uma espécie de teaser de... Como é que a gente fala? Como um trailer do que pode acontecer. Isso, como se fosse uma prévia. Falar, quando você morrer de verdade, vai ser assim o início. Agora eu já sei a sensação. Você disse que você se sentiu completa. Você falou mais uma vez isso. Tenta me explicar o que seria esse se sentir completa. Por que completa? O que me faz pensar que aqui você está incompleta. Eu vou tentar achar palavras humanas para explicar, porque é uma sensação tão diferente do que a gente está acostumado. É uma outra dimensão tão complexa. É como se eu fizesse parte daquele lugar que eu estava. É como se lá é o mundo real. É como se aqui fosse uma Matrix, que a gente está usando um corpo, tipo um avatar, digamos assim. A gente está usando esse corpo por um tempo, mas todo mundo volta para lá, né? Lá é o nosso destino final, lá é a nossa realidade. Eu entendo isso. Por isso acho que é por isso que eu me sentia completa, porque como lá é como se fosse o nosso destino verdadeiro, e aqui é tipo uma Matrix, esse corpo é pesado, tem dor, tem sofrimento, tem angústia, tem depressão. Lá não tem nada disso. Então, como é uma paz muito grande, e também eu acho que essa sensação de paz, ela traz essa sensação de plenitude,
de pertencimento. Tipo, lá eu realmente me sentia pertencendo a um lugar muito grande, maravilhoso e mais próxima de Deus, sabe? Não sei se deu para ter uma leve noção, porque é difícil explicar, é uma sensação muito diferente, não sei, é complexo. É interessante porque você se sentia parte de um todo, mas não via ninguém. Isso. Então eu faço uma pergunta complementar. Você sentia que lá o seu conhecimento era maior do que aqui? Sim, totalmente. Tanto que quando eu vi a cena, eu não me desesperei. Era como se eu já entendesse no meu subconsciente ou no meu inconsciente que era assim, que é assim que funciona, sabe? Eu não desesperei, eu não senti medo em hora nenhuma. E olha que eu era criança, né? Tava sozinha naquela cena ali em cima, flutuando ali. Eu não senti medo, porque era como se esse é o natural, entende? Esse outro estado que eu estava, essa outra dimensão que eu estava, era como se lá fosse o natural do ser humano. Lá eu me encaixava. E você não teve nenhum tipo de apego. Ah, eu quero voltar, meu corpo, minha família. Quando você sentiu que era natural, você estava desapegada de tudo aquilo. No meu caso, não tive apego nenhum. E eu te falo, se eu tivesse morrido, teria morrido, não teria ficado desesperada. Eu não sei outros relatos de outras pessoas, mas no meu caso, não apavorei. Por que você já sabia que seria assim? Não dá para te explicar bem, porque parece que é algo que já é inato. Parece que a gente já nasce com isso, sabe? Parece que é como se fosse uma, como é que eu vou explicar? Uma programação, assim, é algo que já está dentro da gente, que quando acontece, é natural quando você passa por isso, porque a gente tem um medo desconhecido, você fala, ai meu Deus, como é que é a morte? Mas quando você passa por isso, você vê, é muito natural. Lá que é a vida real, é como se aqui fosse um sonho, e lá é o real, entende? O que eu quero dizer? Você se sentia como sendo criança tanto quanto você era aqui? Não. É incrível, lá não me senti criança, eu me senti um ser completo, complexo e parte de um todo. Não me senti criança lá, não me senti perdida, criança, ai meu Deus, meu pai, minha mãe. Me senti completa, um ser completo, entendeu? Independente da idade. O mais incrível que me intriga na minha situação é que eu não questionei nada. Quando eu tava lá, na outra dimensão, eu não questionei nada. Para mim foi tudo natural, tudo normal. E aí, eu só questionei quando eu voltei, né? Quando eu voltei pro meu corpo, aí sim eu questionei. Pensei, nossa, mas o que foi isso que aconteceu? Que coisa estranha. Aí, tanto que quando eu fui ficando mais velha, que eu fui relembrando, que aí foi me surgindo mais questionamentos. Que foi quando eu fui pesquisar na internet, experiências quase morte, relatos, né, no mundo inteiro, vários relatos, me identifiquei com muitas pessoas, com muitos relatos, nesse corpo físico que me fez questionar muita coisa, mas lá em cima, quando eu estava lá em cima na outra dimensão, eu não questionei nada. E a questão do tempo, você sentiu que o tempo lá passava de forma diferente do que aqui? E também já aproveito para perguntar sobre o espaço. Se você tinha uma capacidade de enxergar diferente do que aqui. O tempo lá realmente parece que passa mais devagar, parece que é mais lento, assim, não sei te explicar. Realmente é diferente. Agora, eu não sei mensurar exatamente quanto, né? Porque como foi muito rápido, não deu para perceber muito bem. Mas a sensação que eu tive é essa, que passa mais devagar e que o espaço que eu tinha, que eu mensurava, né, que eu tinha conhecimento, era muito mais amplo do que quando eu tô nesse corpo físico. Igual eu tô no meu corpo físico, eu imagino a minha casa aqui, a minha rua, não sei o quê, até o planeta Terra, mas lá era como se eu imaginasse além, é como se eu sentisse além, o universo mesmo, sabe? Além do universo, era tudo, eu me sentia parte de tudo. Aqui nesse corpo físico, eu sinto que a gente é limitado, muito limitado. Lá eu não tinha limite de espaço, de nada. Então você está dizendo como se o enxergar é algo que se mistura com o sentir? Sim, isso, exatamente isso. É tudo muito assim misturado e amplo, muito amplo. Eu não sei se é uma consciência que a gente tem mais ampla, né, nessa outra dimensão, uma consciência mais apurada, né, os sentidos mais apurados. Não sei explicar bem. E sobre as cores que você via quando você estava lá?
A água parecia a água, a lancha parecia a lancha, as cores eram as mesmas, não havia sinais diferentes, tipo, eu vi lá cores que não existem aqui, o céu tinha uma cor diferente, tudo igual. É igual, só que é mais nítido. É como se fosse assim, uma pessoa míope que coloca um óculos e daí fica mais nítida a imagem. A sensação que eu tive foi essa, que assim, eu enxergo bem, mas eu quero dizer assim, lá na outra dimensão é como se, até isso é mais apurado, a visão é mais apurada, tudo fica mais nítido, mais profundo, mais brilhante, mais luminoso, a visão é muito mais apurada. Você não viu nenhum ser durante a sua experiência, mas você se sentia parte desse todo. De alguma forma, isso gerava em você uma sensação de estar acompanhada, mesmo sem você ter visto alguém? Sim, de certa forma sim, porque como eu me sentia muito completa, eu não senti solidão nenhuma, em hora nenhuma. Então pode ser que realmente, como eu era criança, às vezes não foi permitido, né, que eu visse algo, não sei, mas é realmente como se eu estivesse amparada, sabe? Bem, você teve essa experiência aos 8 anos. Eu gostaria de saber quando é que você ouviu falar de alguém também ter passado por algo similar ao que você passou. Mais de 10 anos depois que eu comecei a pesquisar ali na adolescência, sabe? Que aí começa a questionar as coisas. Aí foi quando eu comecei a pesquisar, até alguns anos atrás, aí eu achei seu canal também, vi também relatos no seu canal, em outros também. Foi bastante tempo depois, viu, para te falar a verdade. Quando você se lembrava da sua experiência, você achava que era um sonho, por acaso? Não, Você nunca pensou nisso por causa que você viu a sua mãe e ela confirmou o que você viu? exatamente. Como teve a confirmação do tempo real e também a sensação que eu tive, que foi bem real também, deu para diferenciar, sabe, quando eu tenho um sonho ou quando é uma experiência espiritual. Só que isso ficou na minha cabeça, mas como eu era criança, a criança não liga muito para essas coisas. Assim, eu até pensava, eu até falei, nossa, mas foi diferente. Mas sabe quando você vai deixando para lá? Aí fui deixando pra lá, aí só quando eu fui criando mais maturidade, conhecimento, que eu fui me despertando para pesquisar, né, para me identificar e até para explicar, porque eu não tinha explicação. Quando eu lembrava, eu não sabia explicar. Eu sabia que não era um sonho, mas eu também não sabia explicar. Eu sei que você é administradora de empresas, mas você me contou que você pensa em se dedicar à psicanálise. Isto se liga de alguma forma à experiência que você teve? Eu acredito que sim, eu acho que ficou esse resquíciozinho lá no meu inconsciente, né? Como se fosse um chamado. Eu sinto como se fosse um chamado mesmo, além de profissão, de ajudar as pessoas. Eu sempre tive isso, de ajudar onde que eu ia. As pessoas iam para desabafar, para conversar, e eu dando apoio, orientando, tentando ajudar, ouvindo as pessoas. E eu me despertei para isso, sabe? Para fazer uma transição mesmo de carreira, para auxiliar junto ao útil e ao agradável, né? Conseguir ter uma profissão decente, ter uma vida digna e ajudar as pessoas, né? Ao mesmo tempo ajudar as pessoas. E fora disso também, eu tento ajudar de outras formas. Como eu já falei, esse relato para outras pessoas que eu conheço. Eu sempre tenho esse sentimento, assim, de querer ajudar, sabe? De querer amparar. Tanto que eu já trabalhei em empresas grandes, e esse ambiente corporativo, assim, pesado, é uma energia geralmente pesada, eu não me sentia muito bem, sabe? Eu me sentia meio deslocada, eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Não é meu perfil, não é meu perfil, sabe? Eu fiquei anos nessa luta, assim, o que é meu perfil, o que não é? E eu descobri isso, meu perfil é esse, é ajudar as pessoas, né? O meu espiritual é mais aguçado, dar valor às pessoas, à vida, né? E a minha fé em Deus também, cada vez maior. Qual a mensagem que você deixaria para todos nós que não vivemos essa experiência que você viveu, mas estamos nesse mesmo mundo complexo, precisando entender o que fazer a cada dia? O que você diria para todos nós? O que eu posso dizer não tenha medo do futuro, não tenha medo da morte. A morte é um tabu na nossa sociedade, as pessoas não gostam de falar. A nossa vida não é aqui é só uma passagem. E pode ter certeza, se você perdeu alguém, né, você foi numa despedida, num velório, não é o fim, é apenas uma vírgula. Você vai rever essa pessoa, você vai reencontrar essa pessoa. Não é difícil morrer, não é ruim morrer, mas procure fazer o bem, amar as pessoas e procure Deus, que vai ser uma jornada maravilhosa para você, eu tenho certeza disso.
Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?